Aê, Zé, incorporando novamente aqui, rapaz, que beleza. Excelente. Você com a gente aqui no programa Tocando Oculto, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Legal, depois de a gente ter dado uma pausa, a gente fez aquele evento lá na Assembleia também, que foi Isso, bem bacana, né? Aí tem uns eventos, umas vicissitudes, mas A nós gente, estamos aqui. exatamente, a gente agora vai fazer o complemento daquela história que colocamos no ar outro dia, né? Isso. Sobre o lado oculto das histórias infantis. E dos super-heróis também, né? Nós vamos falar do lado oculto dos super-heróis, né? Bom, o pessoal que ainda não conhece o Zé, o Zé é um mago, né, Zé? Como é que você quer definir você mesmo? Você é um mago, e você também é um estudioso, um palestrante, Um egiptólogo da linha simbolista, né? Sim. E, enfim, a gente tem um conteúdo do Zé aqui para fazer várias enciclopédias, né? Porque cada vez que você vem aqui, você traz um tema com conteúdo que vai embora na história, né? Sim. Sempre abordando a coisa de uma perspectiva mais mágica. Mais profunda, né? Histórica e mágica, né? Que você fala, né? É. Tudo pelo lado mágico, né? Analisando a história pela percepção mágica, né? Legal, Zé, pra gente dar essa introdução para o programa, você está falando assim que é importante a gente saber sobre os super-heróis, sobre os heróis, né, na verdade. Mas antes da gente entrar nessa história, a gente continua então aquele momento sobre os contos infantis, né, que a gente estava abordando. A gente abordou Pinóquio, o Gato de Botas e mais uns 2 ou 3, se não me engano. Fizemos até rapidamente isso. Agora você trouxe pra gente que conteúdo? Bom, eu dei analisando alguma coisa da Branca de Neve, né? A Cinderela. A Bela Adormecida, a Pequena Sereia. Ah, legal então. Começamos com Branca de Neve? Branca de Neve tem uma versão mais antiga dos Irmãos Grimm. Você fiquem ligados, pessoal. Olha a história que ele vai contar. Interessante. Ele está falando no caminho vindo para cá. Então começa com a menina quando tem 7 anos, a madrasta, quer dizer, vamos do começo. A menina, quando ela está com 7 anos, a mãe morre e o pai casa com outra mulher, que é a Rainha Má. Tá. A Rainha Má resolve se livrar dela porque ela é muito bonita. E manda o caçador matá-la no meio da floresta e trazer os pulmões e o fígado para ela. Caraca. O caçador fica penalizado e põe ela para fugir, mata o javali, leva os pulmões e o fígado do javali para ela. Tá. Nesse processo, a Branca de Neve encontra os 7 anões. Só que eles não são bonzinhos necessariamente. Eles acolhem ela porque ela vira uma serviçal trabalhando na casa. Costura, varre, passa, né? Trabalha como empregada para eles. E a rainha, quer dizer, a madrasta, ela retorna tentando matar ela várias vezes, né? Primeiro ela tenta apertar ela com um corpete de seda e falha. Depois ela tenta matá-la com um pente envenenado, no segundo processo. Nossa. Os anões sempre acabam atrapalhando e tal. No terceiro ela consegue, que é com a maçã envenenada. Os anões chegam tarde e ela já comeu e caiu lá morta, né? Ou pelo menos aparentemente morta. Eles percebem que ela não apodrece, fica com a pele corada e colocam ela dentro de um caixão de vidro. E nesse inteirinho aparece um príncipe. E ele oferece tudo para eles, dinheiro e tal. E os anões não querem negociar. Porém, eles também ficam penalizados com o príncipe e resolvem dar o caixão para ele. Então o caixão é transportado pelos servos do príncipe, mas um deles, desastrado, tropeça e o caixão cai. Cai, se arrebenta e ela vomita um pedaço da maçã envenenada e acorda. Caramba. Aí eles resolvem casar e convida a bruxa? E ela não sabe, mas ela consulta o espelho e o espelho revela que ela tá viva. Aí ela faz aquela pergunta tradicional que a gente vê nos filmes, né? Existe alguém mais bonito do que eu? Não sei o que fala. Existe a Branca de Neve porque está viva ainda. Ela vai para lá para ver com os próprios olhos. Só que aí a Branca de Neve e o príncipe forja sapatos de ferro e obriga ela a calçar esses sapatos de ferro que estão aquecidos ao máximo no fogo. E eles torturam e matam ela. A história acaba aí. Nossa Senhora. Moral da história: mate seu inimigo, senão ele vai acabar com você. Essa é a história. Esse é o enredo, a mensagem da história. É a mensagem. É claro que essas histórias, com o tempo, se você tem, obviamente, uma preparação, vamos dizer assim, iniciática, você vai perceber mecanismos ocultos atrás disso, né? Por exemplo?
Por exemplo, a aparente morte da própria Branca de Neve nesse caixão de vidro, né? Uhum. A vinda desse príncipe, pô, quem que seria o príncipe? O príncipe pode ser o duplo da própria. Branca de Neve? Por exemplo, bruxa, você exato, fala? só pra, quem é a bruxa? Quem é essa rainha? Ela pode ser a natureza, não querendo que alguém se emancipe dessa natureza, se liberte dela. Tá, você tá A dando madrasta, a madrasta, né? Hum. O caixão é a própria transparência do próprio corpo, né? E o processo de tensão, ele leva a essa ruptura, ele leva a esse despertar. Você vai encontrar esses processos sempre nas histórias, porque assim, quanto mais você vai examinar essas histórias nos seus originais, elas têm um caráter mais trágico, mais terrível. A humanidade está próxima das forças motrizes da existência que são obscuras. São amorais e são fatais. Né? Quer dizer, que todo o processo foi bem amenizado. A gente vai entrar nesse assunto também, quando for abordar os heróis. Então tem isso. Há essa perfilação com forças terrificantes. Da onde você vai, se você conseguir, deixar isso bem claro, se você conseguir passar pelas provas, você renasce portador da síntese desses mistérios, encarnando elas, né? Tá, legal. Bom, então é uma história bem trágica. Se fosse colocar. É que o Disney, o Walt Disney ele deu uma. amenizou. O Charles Perrault já fez uma outra roupagem e o Disney também vai apresentar ela de uma forma amenizada. Mas também comercial, né? Tipo assim, eles acabam bem, mas acabam bem às custas da destruição da mulher. Quem diga-se de passagem, não descansaria enquanto não matasse ela. Uhum. Percebe que tem um confronto. Tem um confronto, né? Nós vamos abordar isso na parte dos heróis, né? Sim. O herói, ele... Nós vamos entrar já nesse assunto. Mas vamos continuar. Não vamos desviar. Então, assim, tem, por exemplo, a Pequena Sereia. Não, mas antes de a gente entrar na Pequena Sereia, a Branca de Neve você acha que já encerrou? Porque tem vários arquétipos, né? Tem de novo, por que 7 anões? Por que anões? Por que de um lado bruxa? Por que floresta? Então, os anões, eles têm um corpo diminuto e ao mesmo tempo são velhos. Tem uma espécie de síntese entre a criança e o ancião. São seres sábios. E eles também representam forças elementais poderosíssimas. Estão ocultas ali na natureza, são em número de 7. Então. Nós temos, por exemplo, 7 esferas celestiais, 7 esferas infernais. Nas mitologias, os anões geralmente são detentores dos conhecimentos da entranha da terra. Entende? Sim, é mesmo. Eles testam o príncipe para saber qual que é a dele mesmo. Por que ele quer levar o corpo? Quando eles percebem que aquilo é uma simbiose, porque é o quê? Por trás desses mistérios de homem, mulher e tal, nós temos os princípios tântricos implícitos. Sempre aquele velho diálogo entre o o eterno feminino, não, o imutável masculino e o eterno feminino. Você vai encontrar essa justaposição até alcançar a síntese dos mistérios. Esses mistérios, obviamente, eles sempre vão ficar velados. Sim, até que alguém entre pelo caminho iniciático. Ele não vai se abrir para qualquer um. Sim, tem que entrar na iniciação. Exatamente. E por que floresta também, Zé? Por que bruxa? Floresta tem a ver com os níveis abissais do inconsciente. A bruxa, ela é tanto o nível mais profundo desse abismo, dessa sombra, dessa floresta, quanto é o nível mais elevado também, mais maduro, que está para além das vicissitudes do bem e do mal. Ela bota essas forças para se mover. Entendi. Né? Ele impulsiona mesmo a roda da vida, né? Exatamente. Agora, por que escolheu? Por que a Branca de Neve era tão linda e tão um ser quase perfeito? E teve um grande, bonito príncipe também nessa história. Por quê? Isso foi uma coisa pelo Walt Disney? Sim, ou isso não, isso tem a ver. Isso tem a ver, não é um mero enfeite. Porque assim, o belo... Nós podemos até eu posso pegar duas concepções, tanto a do Platão quanto a do nosso querido Fernando Pessoa.
O Platão ele se refere ao belo como sendo o espiritual encarnado na matéria. Né? A mesma noção que Fernando Pessoa sustentava também. Então eles dizem, Platão diz que o belo ele é a saliência do divino na matéria, por exemplo. Né? Então, por exemplo, nós os ocidentais, nós temos um cânone estético de beleza, que é a concepção helênica do belo. Você vê a prova disso na estatuária toda grega, nos deuses gregos. E que vem mudando com os anos também, né? Não, isso não muda. Isso é clássico. Nós temos que, por exemplo, o que é uma coisa clássica? É uma coisa que ela é imutável. Ela provoca mutações, só que a essência dela é sempre a mesma. Senão não é clássica. Sim. Senão não é clássica. Eu estou dizendo que a beleza vem mudando com os tempos, o padrão de beleza, pelo menos. Então, sim, mas tem um padrão de beleza helênico que é imutável. É aquele canone lá grego e que está na raiz da nossa cultura, dos ocidentais, do povo ocidental. Não dá para também relativizar tudo, não é assim que a coisa funciona. Por exemplo, nós vamos encontrar também um cânone indiano. Percebe? Todas as civilizações têm. Um padrão. Orientais, ocidentais, africanos, enfim. Mas o Ocidente tem o seu também. Né? Isso aí vem da ancestralidade indo-europeia. Os próprios gregos são formados por várias tribos, vários povos de ramificações do tronco caucasiano que se instalaram naquela região do planeta, formaram cidades-estados e tal. E formou essa cultura toda da qual nós somos herdeiros. Então isso é um ponto. Né? Essas noções de belo e tudo mais. Por exemplo, a criatura em si, a própria Branca de Neve. Por que Branca de Neve? Porque é branca. É uma brancura que era basicamente etérica, que chega a ser etérica. Né? Chega a ser translúcida. Então isso remete aos antigos hiperbóreos, o povo que está para além do vento bóreas. Mas isso aí tem um significado oculto também. É uma raça de seres que está para além do último contínuo. Né? A qual os gregos eles afirmavam ter contatos através do próprio deus Apolo, que era um deus que viajava para a Hiperbórea, voltava. Então você tem elementos atávicos, raciais, muito profundos nessas histórias. Engraçado que ela foi morena, não foi loira. Também. Não era loira. Então, tem algum porquê disso? Ter sido morena e não loira na história? Bom, isso aí não afeta absolutamente a história, né? Não afeta. A questão mais é a questão da brancura. Por que é branca e tal, né? Tá. E com relação a por que a bruxa queria que realmente fosse ela fosse a mais bonita? Ela não queria aceitar que a Branca de Neve fosse a mais bonita que ela. Porque existe uma batalha perpétua na origem do universo desde sempre. E não adianta você tentar, você pode pelejar tentando encontrar a significação última disso, mas ela está para além da razão. Não vai se definir exatamente pela razão. É mais pela necessidade do dinamismo, da força. É que eu vou ter que pular um pouco, eu vou ter que pular uma coisa que eu vou falar na parte dos heróis. Ah, entendi. Tá? Por isso que você não está falando por enquanto. Senão não tem jeito, mas aí eu vou ter que pular, senão não tem mais o que pegar. Não tem problema, imagina, você vai falar, tá tudo certo. Então, assim, o herói, no seu processo, ele vai lidar, por exemplo, em toda a estrutura de contos que mostra a aventura do herói em busca do seu devenir, de encontrar a si mesmo e tal, tem uma passagem onde ele sempre vai ter o protagonista e o antagonista. Então o herói é o protagonista e o vilão, a nêmesis dele, é o antagonista. Esse antagonista é o guardião do limiar. Né? Ela ou ele está guardando o portal da luz e das trevas, do conhecido e do desconhecido. O vilão, ele possui os atributos e as qualidades que o herói não tem. O herói precisa matá-lo, vencê-lo e absorver então essas virtudes. É isso. Porque, na verdade, quando você analisa esse tipo de história, você vê os personagens como aspectos distintos de uma realidade única. Porque é como se tivesse dividido a mesma realidade em dois polos. Né?
E alguns ficaram com mais do que outros, é isso, isso que quer dizer. Você pega, por exemplo, um exemplo clássico na mitologia grega, Hércules, quando ele inicia os 12 trabalhos, ele tem que matar o leão de Nemeia. Você já vai contar sobre os super-heróis já, né? Tá, tem a ver. Ele mata o leão de Nemeia. Ah, E não é fácil. tá. Não é fácil. Mas antes da gente entrar no super-herói, Não, tudo bem. Eu volto, não esquenta a cabeça. Se precisar, eu repito de novo. faz um revival. Não tem problema. Porque aqui não é uma coisa, nós não estamos presos numa mecânica fatal. Nossa conversa é circular, é espiral. Sim. Ela vai, ela volta e tal. O importante é a coisa ficar bem esclarecida. Mas acho que... Então, mas é só para isso, porque ele mata o leão e se cobre com a pele dele. Isso não é enfeite. Ele tomou o poder do leão. A partir dali ele está capacitado a levar a coisa adiante. Nossa, que legal. Percebe então. isso? Aham. É isso. Mas então isso tá, se você fosse Isso está inserido. se fosse fazer uma analogia com a Branca de Neve, então significa que se Ela tivesse conseguido realmente matar a Branca de Neve, ela teria se apoderado de tudo isso. Isso é um processo muito profundo, Fred. Por exemplo, a Branca de Neve vence essa criatura. E a criatura também triunfa também. Tem esse outro aspecto também. Ela renasce. Uma não é reflexo da outra. Então a bruxa se renova em Branca de Neve. E Branca de Neve se autossupera. Quando Branca de Neve mata a bruxa, o que ela se torna, Fred? Ela se torna bruxa, cara. Ela é tão má quanto ela. Nossa. Percebe? A coisa vai... É que aí que tá. Nós vamos mexer com esses conceitos bem e mal. E aí você vai... É verdade. Você vai triturando a coisa. É verdade. É cara. isso, né? É verdade. Tem essa questão. Muito bom. Bom, se você acha que a gente conseguiu finalizar a Branca de Neve, a gente parte para outra. Porque assim, a gente pode ficar, sei lá, mil anos, mas tem, como é que se diz? As pessoas podem investigar isso, pode procurar, até na internet você encontra bastante sites Com conteúdos diferenciados também, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode se reportar a mim, não tem problema. O Zé, a gente vai ter os contatos do Zé aqui embaixo, depois no GC, para quem quiser. Porque assim, no geral, eu estou querendo mostrar, no geral, essa pegada aí, que as pessoas não estão muito habituadas. Por quê? Porque as pessoas estão habituadas nas percepções que são mediadas por processos meramente psicológicos. Tá? E convencionais também, né? Então, mas existem atavismos que vêm da obscuridade dos primórdios da raça. E esses atavismos, eles continuam. Eles não são totalmente abolidos. Nós construímos a civilização e através de tabus nós cerceamos a violência, né? É uma tentativa. Mas isso aflora. Por isso que sempre vai ter guerras e tal, né? Não tem como você abolir isso aí completamente, né? Tá. Então os mitos, os contos de fadas, eles têm isso. Quer ver, por exemplo, vou pegar o exemplo da Pequena Sereia. Tá, vamos ver. Ela se apaixona por um mortal e aí tem que tomar uma fórmula mágica para se tornar mortal, para ser aceita por ele. Quando acontece isso, o sujeito chuta a bunda dela. Né? E não só isso acontece. Ela começa a sentir dores terríveis nas pernas, nos pés. Por quê? Ela perdeu a metade de peixe. E os pés delas doem, como se ela estivesse pisando em facas. Nossa. Alguém oferece um punhal para ela se vingar dessa traição. Mas ela acaba não usando o punhal. Mas ela se mata, ela se entrega de novo ao oceano. Isso é muito profundo, é muito interessante. Né? Depois você vai falar sobre esses arquétipos aí. Então, é aí que está a questão, por exemplo. A questão toda, a desgraça toda se abate quando você foge da sua verdadeira essência, do seu verdadeiro devenir, do seu verdadeiro vir a ser, né? Daquilo que Crowley chamava de verdadeira vontade, daquilo que os orientais chamam de Dharma, né? Então o que acontece com ela? Ela se rebaixa, né? Ela desce da grandeza dela, é traída, que é uma constante também. Isso todo mundo que é vivo, se não passou por isso, conhece alguém que já passou por isso. Então nós estamos sempre nos defrontando com decepções.
E as decepções, elas são normais. O problema é como você encara elas. Essa que é a questão. Exatamente. Né? Por exemplo, ninguém tem de fato culpa de ter nascido numa determinada circunstância. Ou numa circunstância de extrema miséria, ou numa circunstância de uma doença fatal. Assim, todo tipo de vicissitude trágica permeia a nossa existência, a humanidade. Você não tem culpa. Porém, você tem a responsabilidade de se libertar disso. Aí a responsabilidade é sua. E aí tem que entender profundamente esses arquétipos e incorporá-los para poder também transcender, para poder também se libertar. Você não vai se libertar através de meras reformas sociais. Conquanto elas sejam necessárias e importantes, elas não vão mudar o epicentro mais secreto da alma humana. Então há necessidade de se confrontar com isso. Por isso que os mitos, os heróis, entre aspas, são modelos arquetípicos de exemplos para a humanidade. Né? Então, o que acontece? Ela, num determinado momento, essa pequena sereia se dá conta disso. E ela, numa sacada absolutamente Genial. audaciosa, genial, ela retorna ao grande oceano, para a sua totalidade absoluta. Já nem se importa mais se vingar desse idiota, desse cretino que deixou ela. Isso aí, nesse ponto, já nem é mais necessário. Percebe? Tá. Ela, como fêmea, vai encontrar a contraparte masculina no mistério do vazio do oceano. Né? E a servidão, o jugo da felicidade ou da infelicidade vai deixar de ter efeito sobre ela, né? Aí, falando sobre esse arquétipo do oceano, que na verdade é a casa dela, né? É a casa dela. De onde tudo veio, inclusive ela também, né? Exato. Quer dizer, ela voltou pro todo, né? Para todo. Todos os mitos, por exemplo, os mitos órficos falam da origem a partir do caos. Os mitos egípcios também falam do abismo de Num, as águas incriadas. O Gênesis bíblico também fala. É mesmo, é verdade. Das trevas, das águas, do oceano e tal. Então é muito interessante. As historinhas, por mais bobinhas que elas pareçam, elas acabam tendo enraizamento em arquétipos muito profundos, né? Sim, sim. Você vai encontrar você vai indo mais longe. Por exemplo, a Bela Adormecida. A gente vai falar sobre ela. Sim. A gente só vai dar uma pequena pausa agora. Tá. Vai tomar mais uma aguinha, a gente está voltando já. Fique com a gente aí. Bom, pessoal, voltando então com o nosso programa Tocando Oculto e nosso José Alves hoje trazendo aqui as histórias infantis e todo aquele resgate oculto, cultural. Zé, você falou, a gente começou o programa falando sobre a Branca de Neve, mas você colocou um dado importante dos irmãos Grimm. Conta para eles lá. Tá aqui. A história de Branca de Neve eles coletaram através de duas irmãs. Não estou bem lembrado o nome delas agora, mas foi graças a isso aí que a gente tem essa história hoje. Quer dizer que não foi Poderia ter se perdido, né? Não foram os irmãos Grimm propriamente que fizeram isso. Inventaram. Eles assim, eram folcloristas que coletavam histórias, né? Contos, lendas, mitos. Né? Eles trouxeram vários, a gente sabe disso. A gente vai falar agora sobre a Cinderela, né? Cinderela é bem antigo também. É bem antigo. Eu encontrei uma versão que eu acho que me chamou a atenção, que chama Sol, Lua e Itália. Sol, Lua e Itália? Sol, Lua e Itália. Então assim, Itália é a Bela Adormecida. Ela adormece com uma farpa da roca de fiar, que entra no dedo dela. Por baixo da unha. O rei, percebendo que ela não se reanima, está morta, deixa ela numa poltrona de veludo. Tranca o castelo e desaparece. Um outro rei que está viajando pelo lugar encontra ela, acha ela muito linda, mas ela não acorda, e mesmo assim ele estupra ela e vai embora. Caramba. E ela fica grávida, adormecida, e nasce duas crianças chamadas Sol e Lua. Por isso que esse nome. Depois de 9 meses, um dos bebezinhos, não encontrando o seio dela, começa a sugar o dedo onde está a farpa, e tira a farpa e ela desperta. Nesse inteirinho, o próprio rei que tinha estuprado ela fica com saudade e resolve voltar. Ele volta para lá.
Mas a mulher dele, enciumada, ela exige que se mate as 2 crianças e sirva num banquete. Nossa Só que o cozinheiro Senhora. não faz isso, ele mata 2 cabritos e oferece como se fossem as crianças. E a última cartada final da rainha é tentar jogá-la no fogo. Quando ela tá para matar ela, o rei aparece e joga a rainha no fogo. A mulher dele fica com ela. Nossa Essa que é a história. Senhora. É. É um filme de terror isso aí, nada de criança. Terror, cara. mas isso é plenamente normal, pessoal. Todo o tempo acontece isso. Pessoas são abandonadas. Homens abandonam mulheres. Não, a O diferença... homem abandona uma mulher por uma mulher mais nova. É uma desgraça que acontece o tempo todo na nossa sociedade. Tá? Esse é um fato. É um fato. Não, que as crianças que a gente ouviu tão diferente do da original, exato, né? exatamente. Foi muito diferente. Agora tem uma coisa interessante, por exemplo, por que Sol e Lua, né? É muito exatamente. interessante, Por né? que Sol e Lua? Sol e Lua. Então, por exemplo, nós temos uma coisa na antiga tradição que é conhecida como casamento alquímico, que é basicamente a união das polaridades masculina e feminina. Né? Yin Yang. Com todos os nomes e cargas que isso tem em todas as tradições. Na alquimia, eles representam como a união do rei e da rainha, o casamento do sol e da lua. É interessante que o glifo do sol e da lua, quando estão interpenetrados, forma um sigilo luciférico. Muito interessante, do próprio Lúcifer. O sol e a lua, o casamento do princípio masculino com o feminino, ele gera a criança, o andrógeno perfeito, né? Que é a criança coroada e conquistadora. O protótipo do herói, Horus, por exemplo, né? O Harpócrates, né? O Senhor do Silêncio. Então isso está ali, isso aí está meio que velado, né? na história. Ela cai no entorpecimento, a humanidade está entorpecida, ela está no estado de sono. Até hoje não acordou, né? Assim, poucos elementos da raça humana despertam, mas de modo geral a humanidade fica adormecida. Então ela está nesse estado. Aí você fala assim, porra, mas esse rei é um canalha, ele foi lá e estuprou ela. Não, mas esse rei pode ser o duplo dela. Ele pode estuprá-la, ele pode possuí-la com violência para acordá-la. E de fato ele faz isso. Ele fecunda uma criança mágica no ventre dela. Essa criança mágica é o fruto do sol e da lua. Esse bebezinho sai da entranha dela e suga o mal que estava nela, o veneno. E ela assim, desperta. E assim ela desperta, porque... Ela desperta. Entendi. E ele volta. E a outra, que pode também ser encarada como uma megera, que tenta destruir esse casamento supra-humano, ela é destruída. Pela Shakti, que é o poder, a mulher é a encarnação do dinamismo e da força personificada. Desperta, entende? Então, de novo, tem aquela questão da luta contra, da protagonista com a antagonista. Sempre, né? Sempre assim, né? E há uma síntese, né? Pois é, mas essa versão que você está contando, de onde é isso aí? Então, isso aí os irmãos Green, eles coletaram também. Essa versão é a do Perrault é de 1697. Essa versão é de 1634, por aí, uma coisa assim. Tá, essa é uma versão que você Uma encontrou... versão mais antiga. Mas de onde? Que país é essa versão? Tudo da Europa, tudo do norte da Europa. Mas essa versão, mas a Cinderela, a história dela está espalhada no mundo inteiro. Tem mais de 100 versões. Então... Estou contando essa versão porque ela sintetiza de uma maneira bem... Não, Cinderela não, Bela Adormecida. A Bela Adormecida. Estamos confundindo, Cinderela é outra história. É verdade, eu estou querendo lembrar. Então a Bela Adormecida tem essa versão aí. Né? Então, tem outra coisa também que eu lembrei, estou até comentando com vocês agora. O mito nórdico, a mitologia nórdica, ela também é uma matriz de fornecimento de vários mitos. Né? Por exemplo, o Anel dos Nibelungos tem uma passagem onde a Valquíria Brunhilde é colocada em estado de sono por Odin. Né?
E ela só vai ser acordada pela pessoa certa, pelo herói certo, que é Siegfried. Então você vê aí um elemento também ancestral, né, por trás e no fundamento da Bela Adormecida. É mesmo. Por exemplo, na saga dos Volsung, que é outra saga nórdica, você tem uma história que já é como é que ela antecipa a saga do Rei Arthur. Então tá lá os Volsung, que é uma dinastia de reis. Eles recebem a visita de um andarilho, de um vagabundo, caolho, com chapéu de aba larga caído. Ele vem, saca uma espada e enfia no mastro principal desse castelo. E só aquele que vai ser rei vai ser capaz de tirar a espada. Você vai encontrar isso No Arthur. nas lendas posteriores de Arthur. Ah, que interessante. Então, os mitos eles são universais, né? E esse é bem mais antigo que o Rei Arthur, né? Esse que você acabou de contar. Mais antigo. É uma saga islandesa. Depois da mitologia nórdica. Depois você tem como você também contar um pouco sobre o próprio Rei Arthur? Depois você pode contar sobre o Rei Arthur também? O Arthur, porque assim, o Arthur ele é uma síntese do próprio, como é que é, do próprio espírito ocidental também, num dado momento, né? Porque é uma síntese de mitos nórdicos e celtas. E ali tudo vai se formar no confronto entre saxões e bretões, né? Saxão é uma tribo germânica, os bretões é uma tribo celta, que já habitava as ilhas britânicas e tudo mais. Isso tudo se confunde com a ascensão do cristianismo, né? Tem boas versões do Arthur. Eu recomendo a versão do cavaleiro Sir Thomas Malory. Por quê? A Morte de Arthur. Por que você recomenda isso? Porque ele tem uma síntese trágica bastante significativa, né? A meu ver, claro que tem muitas versões. Esse daí De Geoffrey de Monmouth, né? Robert de Arredon. Então você tem várias referências literárias, né? O Rei Arthur, ele, como é que se diz? É um rei deus, né? Ele encarna uma transição entre o paganismo e o cristianismo, que está ascendendo, né? Então tem todo um processo, né? Todos os elementos que estão ali, o Graal, os 12 cavaleiros. A própria Excalibur, né? Excalibur, né? A rocha. Exato. Por que existe a simbologia da Excalibur dentro de uma pedra? E só ele era que podia tirar aquela... A espada originalmente era do pai dele, Uther Pendragon. Isso eu estou falando da versão do cavaleiro Thomas Malory, né? Tá. Que é um livro chamado A Morte de Arthur. Foi adaptado para o cinema com o nome de Excalibur. Que aparece nos filmes, aquele filme dos anos 70, eu acho, né? 1980, é a melhor versão que tem. O resto, pra mim, é tudo porcaria. É mesmo, é? Porcaria. Não sintetiza os elementos trágicos, espirituais da história, né? Porque ali parece que, na Excalibur parece que tem, se não me engano, no filme tem o Merlin, que na verdade... Nessa versão, que é a versão que o filme também adapta, como é que é? O Uther Pendragon, ele começa uma guerra com o Duque da Cornualha, né? E o Merlin, né, tem um trabalhão para conseguir a paz. E o Uther, ele cobiça a mulher do Duque, né? E ele pede para o Merlin, que na condição de rei dele, ele fala: não, você tem que me ajudar, você tem que usar sua magia e me mascarar para poder entrar no castelo. E o Merlin fala: você vai fazer merda e tal, beleza. Só que eu quero o fruto desse pecado. O pacto dele é esse, ele quer a criança. É verdade, Ele vai, ele assume a forma do Duque, enquanto está tendo uma batalha contra o próprio Duque, ele entra no castelo e só a menina, a Morgana, vê que ele não é o pai dela. E o Duque morre no campo de batalha. E ele leva a criança embora. Mas o Merlin vai e exige a criança e leva. Depois que o Merlin que cuidou, não foi? Até aí ele leva pro meio da mata e tal. E ele sai atrás. E os homens fiéis ao Duque vai atrás para matar ele. E ele, para não deixar a espada cair na mão dos inimigos, ele enfia na rocha. Então, por exemplo, a espada naquele tempo, elas eram verdadeiras entidades vivas. As espadas eram forjadas com
com sangue humano. Nossa. Pessoas eram sacrificadas. Sim, o tempo todo, né? Porque o ferreiro, ele é de uma linhagem ele é um feiticeiro. Ele é de uma linhagem de feitiçaria e de modos que o próprio local de operação do ferreiro era sentado no local onde havia um sacrifício humano, por exemplo. As espadas recebiam entidades que incorporava a espada e ela se tornava viva. Por isso que ela recebia nome. Geralmente tinha nome. Excalibur. Então, aí explica por que Excalibur, então. Tem vários nomes, devoradora de almas e por aí vai. Então o arquétipo é exatamente a simbologia da espada encravada na rocha? A espada da linhagem dele. Do Arthur. Do Uther, o pai de Arthur. Do pai de Arthur. Então o Merlin deixa lá um casal lá de camponeses criando Arthur, tal, e depois volta para reivindicar ele. Ele vai ser preparado para ser rei, entende? Ele vai passar por uma série de processos iniciatórios para se tornar de fato o que ele deveria ser. Porque eu lembro que tem uma história de que, como eles viram que o Arthur tirou a espada de dentro da rocha, ele falou, não, é ele e tal, não sei o que, né? Falou, ele realmente é o escolhido para ser o rei, né? Todos esses... Ele era simples, né? Sim, Arthur, vamos pegar vários exemplos. Arthur, Frederico, o Grande, Dom Sebastião, em Portugal, Alexandre o Grande, todos eles são reputados como reis que desapareceram e vão retornar. Em algum momento eles retornam. Né? Então isso mostra a transcendência e a universalidade do mito. Né? O mito é uma linguagem supra-histórica, pelo menos do ponto de vista da tradição. Do ponto de vista meramente racional, os mitos são meras metáforas de eventos físicos. Né? Mas, recapitulando, o próprio René Guénon, ele aponta que a raiz da palavra mito vem do indo-europeu mu, que significa silêncio. Então isso denota que o mito, ele fala uma coisa que não é exatamente o segredo que ele encerra. A finalidade do mito é expressar um mistério. Ele lança a estrutura do mito e guarda e encerra o silêncio. Se você conseguir entender a reverberação do mito, você chega ao mistério do silêncio, que transcende tempo e espaço. É supra-histórico. Que na verdade é iniciático, né? É. O tempo todo é iniciático isso aí, né? Então, e por que tem a Guinevere, tem o Lancelot depois também, né, nessa história, que acaba traindo, porque o Arthur ia casar com a Guinevere, né? Ele casou. Casou com a Guinevere. Depois veio o Lancelot, que é o primeiro cavaleiro de todos lá e tal. E chegou e também ficou com a Guinevere. Quer dizer, por que existiu essa história, na verdade, do Rei Arthur, para começo de conversa, ela teve algum fundo de verdade ou foi tudo uma criação mesmo, só para arquétipos, a gente entender os arquétipos numa situação iniciática, por exemplo? Bom, existiu, assim, pelos relatos históricos, existiu um chefe bretão que através lá de 12 batalhas contra os saxões, ele reúne toda essa vicissitude aí que é atribuído ao Rei Arthur. É o Rei Arthur. Agora, é claro que a coisa vai sofrer amálgamas. Ela vai... Ela vai sintetizar um mito que é supra-histórico. Mas é aí que está a questão. O mito, ele é mais real que a própria realidade. Então quer dizer que existiu mesmo um rei chamado Arthur. Existiu. Lá na Inglaterra. Existiu Távola Redonda. Isso foi feito descobertas arqueológicas. Tá, então existiu. Agora existem muitas fontes literárias, de vários bardos, de vários poetas e escritores, e que vão sintetizando a coisa. Né? Porque assim, esses bardos, você tem que levar em consideração que eles levantaram os véus da historicidade concreta e absorveram o mistério do mito. Não é que o mito, pelo menos do ponto de vista tradicional, ele não é uma inverdade, ao contrário, ele é o fundamento da verdade, que é imutável e serve para toda parte e para todo sempre. Por isso ele pode se expressar de formas universais, infinitas e eternas, sem nunca perder sua essência. É uma questão de linguagem. Linguagem, que a mitologia... Mito é interessante, porque significa narração. Narração, é uma história contada. Né? Ele é uma estrutura de linguagem.
Mas é uma estrutura de linguagem que encerra mistérios supra-históricos. A essência dele é extra-espacial, hiperdimensional e supra-humana. Percebe? Ô Zé, dentro daquela história que a gente estava falando também a respeito da espada da Excalibur, teve um momento que ela quebrou. Aí ele joga ela no lago e tem a senhora Isso, é. Então, ela recompõe lá no lago isso. A espada que devolve a força para o Arthur. São lendas celtas, isso. Então, qual que é a simbologia da água, da entidade do lago, reconstruindo a espada? Que simbologia tem a espada de poder, na verdade, né, para aquele momento histórico lá? E a continuação disso daí no processo? A espada ela tem a ver com uma virilidade espiritual que não pode ser quebrada. Não pode ser maculada. Tá. Quando isso acontece, a sociedade inteira entra em xeque, como está acontecendo agora. Como a humanidade perdeu esses referenciais, você encontra um monte de homens de bosta, de merda, que não tem mais virilidade espiritual e virilidade máscula. Por exemplo, para fazer o casamento alquímico, para poder ter a dignidade de se juntar com a Shakti. Shakti não quer um bosta, não quer um merda. Sim, verdade. Entendeu? Então precisa se corrigir isso. Precisa ser através de atos. Esses atos eles vão ser trágicos, não tem como ser de outra maneira no atual contexto. Por quê? Porque precisa despertar. Você só desperta através de choques. Inclusive a gente está diante de um quadro trágico. Exatamente. O Brasil aqui está... Exatamente. Então assim, está em xeque, está uma crise total. E também não tem, por outro lado, como se evitar. O processo de decadência ele também é inevitável, porque... necessário também, né? Porque você tem você tem as duas balanças e você tem a polaridade. Né? Então você vai no extremo para atingir o outro. Tanto a sabedoria hermética quanto a sabedoria taoísta falam a mesma coisa. Um extremo toca o outro. Né? Exatamente. Um extremo leva o outro. Então, até chegar a você tirar uma síntese, vai haver, logicamente, processos trágicos para se chegar a isso. Então, não cortando o assunto, tem isso. Tem a ver com esse processo. E por que o lago? Porque ela recompõe dentro do lago a espada e entrega para ele. Qual que é a simbologia da água e dela? O incriado, o vazio, o caos, né? O lago significa o caos. E a dama do lago fazendo a recriação da espada? Ela é o processo necessário. É o próprio poder da Shakti em dinamismo perpétuo. Ela entra em movimento nesse processo. Quando os metais são lançados, eles são lançados como um sêmen secreto do desejo. Interessante. Onde é forjado essa coluna de fogo, que se materializa na lâmina da espada. A espada destrói. Aí você lembra dos instrumentos mágicos, o significado deles na magia operativa. Né? Então a espada destrói, ela corta. A vara constrói, é o próprio símbolo do falo. A taça preserva. É por isso que tem a varinha de condão da bruxa? A taça, a vara, a espada e o pantáculo, a moeda. A moeda na magia ritual, ela representa aquilo que redime. Redime o quê? Redime todas as vicissitudes de acerto e erro, de bem e mal. Interessante. Por exemplo, num quadro de magia cerimonialista, então vamos pegar o exemplo da magia salomônica. O mago ele se paramenta dentro de um círculo com nomes de poder cabalísticos que chamam o espírito a se manifestar no triângulo. E ele impõe uma coisa chamada pantáculo, então, que é esse símbolo que permite a autoridade dele sobre os espíritos. Né? Só que não adianta nada ele pegar a coisa se ele é um ser vacilante. Se ele pega a coisa com mãos trêmulas... Tem que ter firmeza para fazer o domínio, né? Exatamente, tem que ter postura. Porque na verdade, até no nosso dia a dia, a gente vê que para você ser dominante de alguma coisa, a firmeza e a rigidez é essencial, né? É essencial. Você mostrar para o outro que você está dominando. O cavalo é assim, qualquer bicho, né? Você não é obrigado a saber nada, mas você tem que ter uma atitude, uma postura. Para aqueles que se destinam a aprender a magia, tem que saber isso. Você não é obrigado a saber nada, mas você tem que ter as atitudes que convém à arte, que convém a esse tipo de arte. Né? Essa postura de autodeterminação, de autoconfiança.
Porque aí você vai entrar na jogada realmente como sendo o senhor. Você tem que ser o senhor. Se você não é senhor, você é escravo. É um negócio meio extremo. Não há meio termo, você tem que ser senhor. Bom, voltando então ao nosso reator aí, a gente tem aí depois a simbologia da tábua redonda, dos cavaleiros, quer dizer... Tem a ver com os 12 signos do zodíaco. Os 12 trabalhos de Hércules. Com a imagem dos 12 apóstolos. Você vai encontrar vários arquétipos. Sim, né? Fazendo analogias com isso. Fazendo analogias com o zodíaco, as 12 casas zodiacais. Ele é o Sol. Ele é um deus solar, entornado, encarnado. Há um pacto da natureza com ele. Quando ele adoece, a natureza adoece. Eles são obrigados em busca do Graal, né, para realizar a grande obra. Ele tem um filho usurpador, que é Mordred. A tragédia dele culmina com a guerra, com a batalha contra o filho, que é filho de Morgana. Morgana fez a mesma coisa que o pai dele fez com o Duque da Cornualles. Nossa. Ela assume a forma dele, ela assume a forma da Guinevere e deita com ele. E tem o filho dele e prepara o filho para matá-lo. No Excalibur aparece essa cena, é verdade, tem razão. É muito interessante. Muito louco mesmo, É muito interessante. Bom, eu acho que pra gente dar uma resumida no Arthur, acho que a gente conseguiu passar uma pincelada, porque senão não dá pra falar do tema dos super-heróis. Lógico, sim. A gente vai só dar uma pequena pausa novamente e a gente está de volta já, então, com mais José Alves para vocês aí. Bom, pessoal, então voltando novamente para o nosso Tocando Oculto, com o José Alves trazendo então um pouco mais sobre o ocultismo das histórias infantis, e depois a gente vai entrar nos super-heróis. Zé, a gente ainda tem agora sim, a Cinderela, né? Com a história. Quantas versões da Cinderela que você viu já por aí? Você viu mais de 100? Mais de 100. Ou é da Adormecida que você tinha visto? Eu não li 100, mas eu sei que existem 100 versões. Tá, então vamos começar então com a Cinderela, fazendo uma versão que você fez a sua analogia aí com os seus arquétipos e traz pra gente. A Cinderela também. Acontece uma história que a mãe morre, né? E o pai casa com outra mulher, que é a madrasta dela. Só que antes de morrer, a mãe fala para ela: plante uma árvore no meu túmulo. E quando você precisar realizar um desejo, você vai lá e balança a árvore, que a solução vai ser te dada. Então, a madrasta tem 2 filhas que são terríveis, 2 megeras e tal. E o rei anuncia um baile, que são 3 bailes. Só que as irmãs colocam ela para... não são irmãs de sangue, né? As irmãs colocam ela para colher lentilhas. E aparecem 2 pássaros que vêm ficar no batente e acompanhar ela. Na segunda vez, os pássaros orientam ela, no segundo baile, né? Aí lá na árvore e sacudir. Ela vai e sacode a árvore, e a árvore entrega para ela um vestido de prata. Tá. E no segundo baile, no terceiro, aliás, ela sacode e a árvore entrega para ela um vestido de ouro, pedras preciosas e 2 sapatos de ouro. Não é de cristal, nessa versão. Essa versão qual que é? É uma versão mais antiga. É mais antiga ainda. Você sabe de onde é, não? Coletada pelos irmãos Grimm também. Tá? Aí ela vai até lá, tem aquela coisa toda, ela tem que voltar meia-noite. Ela se atrasa, exatamente. deixa o sapato para trás, na verdade os 2, nessa versão. E é pega no meio do caminho e fica naqueles andrajos maltrapilhos dela. E como é que ela fez? Ela conseguiu, então, como é que ela foi bonitona pra lá? Por causa dessa magia da árvore. Ela vai lá e... árvore, é diferente daquela versão da abóbora, tal. É outra versão essa daí. Tá. A mãe, então, o príncipe, ele fica interessado e a mulher que couber naqueles sapatos vai ser, né? E a mãe orienta as filhas, fala: vocês dão um jeito, se o sapato não couber, você corta um pedaço do pé e põe o pé lá. Nossa, sério? É mesmo? Aí uma das mulheres, dessas 2 irmãs, corta os calcanhares, enfia o pé. E o príncipe tá levando ela. Só que os pássaros deduram ele, falam: o sapato tá cheio de sangue. Você foi vítima de um truque. Aí ele descarta e pega a outra irmã.
A outra irmã também, o pé não serve, ela corta as pontas dos dedos, em vez de cortar o companheiro. E ele também descarta do mesmo jeito. Meu Deus do céu, cara. E aí ele acha. E quando ele vai achar a Cinderela? Então, ele volta lá na casa e obriga a mulher a falar, você tem mais uma filha, cadê? Ah, ele sabia disso então? Ele não sabia, mas ele foi ele quis saber. Aí ela acaba mostrando e ele pega, leva ela, casa, e no caminho do casamento os pássaros cegam as duas irmãs. Termina assim. Eles cegam as duas. Nossa, o pássaro cega as Cega irmãs? as duas irmãs. Nossa, mas que história mais esquisita. É bem esquisita. Diferente, né, bem cara? Bem esquisita, né? Nossa. E aí o Disney fez diferente, né? Ele tornou tudo... Ele fez diferente. Ele modificou para um final feliz mesmo. Quer dizer, ele vai, depois aí o cara entra, o sapatinho entra no pé e tal. Aí você, por exemplo, você encontra uma árvore fincada num túmulo. Qual a simbologia disso? Bom, a árvore ela tem o símbolo universal de eixo do universo. Ela une céu, terra e inferno. Né? Em todas as mitologias de modo geral. Sim, tá. Né? Isso aí vem de épocas... E reforçado até por causa do túmulo também, né? O túmulo. E então tem toda uma analogia, né, com como é que é? Essa árvore, como eu vou explicar, como eixo, como axis mundi, ela tem esses poderes de fornecer os mistérios do céu, da terra e do inferno, do mundo dos mortos. Né? Por quê? A mãe é uma parte dela, que morreu e foi para o mundo dos mortos, e todavia continua se comunicando com ela. Né? Sim. Aí eu vou me reportar, essa história me fez recordar uma linguagem muito antiga relacionada ao xamanismo siberiano. Tá? Que é o conceito do... Eles manejavam 3 conceitos que estão na base de basicamente tudo que vem depois, em termos de processos operacionais de magia. Por isso que é interessante comentar. Eles tinham o chamado o conceito da força rodopiante, eles tinham o conceito do chamado puleiro dos espíritos e o conceito da linguagem dos feiticeiros, da língua dos feiticeiros. E também é chamada de língua crepuscular, língua dos feiticeiros. Então, a força rodopiante, ela é o próprio mistério que está no fundamento de tudo, que não tem nome. Não, eles chamavam de força rodopiante porque eles se referiam ao mistério da espiral, girando eternamente. O símbolo da espiral é o símbolo do zero absoluto, que une o ponto, que é sem dimensão, com a eternidade. Né? Em processos eternos de expansão e contração. Né? Então, dessa forma... Ou inspiração e inspiração ao mesmo tempo, né? Também, só que é um mistério. É um mistério. Então, o que os feiticeiros xamãs eles faziam? Eles conseguiam, eles evocavam os poderes desse mistério. Mundos, entidades, deuses, demônios, né? Todo tipo de ato criador era evocado desse abismo do vazio, que eles chamavam de força rodopiante. Isso era feito através de um processo geométrico muito primitivo que eles chamavam de puleiro dos espíritos. Por esse nome. Então, o puleiro dos espíritos ele pode ser uma árvore. Nesse caso aí é uma árvore. A Cinderela é uma árvore. O axis mundi. Ele pode ser o esqueleto do seu próprio corpo. E pode ser também as terminações nervosas do teu ser. O teu tronco cérebro-espinhal. Ele é um puleiro de espíritos. Uma árvore sem folhas. Qualquer padrão, qualquer modelo. Então isso está na origem dos yantras, por exemplo. De todos os padrões geométricos que vão ser usados pelos magos do futuro também. Percebe? E isso é feito através da linguagem de poder. Da linguagem da feitiçaria. Né? Que no processo xamânico só é obtida através de um ato de sacrifício. O xamã ele tem que morrer. Ele passa por um processo de autoimolação, de isolamento, né? Ele passa pelos portais do transe, da loucura e da morte. Nossa. Através de um processo de reversão e contraordenação, na qual ele nega os valores da sociedade e passa a trilhar um mundo secreto e oculto, que é o mundo dos feiticeiros. O mundo dos feiticeiros,
ele está sempre do outro lado dos sentidos. Um ser humano comum não consegue ver, não consegue nem acreditar. Ele nem acredita que isso existe. Está além disso. Então o véu é absoluto. O véu é absoluto. Então há uma relação aí disso, porque ela chacoalha, ela cria uma vibração. E aquela vibração transmite poderes para ela. Primeiro um vestido de prata, um mistério lunar, da noite, do inconsciente. Depois um vestido de ouro. Né? Vai haver uma síntese. Né? E ela vai conseguir atrair o príncipe, que é o duplo. É o duplo? É o duplo, vai penetrar ela. É o casamento alquímico. É o andrógeno. Olha que louco, hein? E a gente pensa que é uma história tão simples. Aí as duas irmãs, que são as resistências todas da eternidade, são cegadas pelos pássaros mágicos. E que é a simbologia do os pássaros são animais de poder. São espíritos emanados da própria entranha do corpo dela. Né? É interessante que isso aí lembra um paralelo com a mitologia nórdica também. Na mitologia nórdica, Odin, o deus dos Aesíris, que é um deus de Odin, é interessante, é a palavra escandinava. Em alemão significa Wotan. E Wotan vem do verbo alemão Wut, que significa encolerizar-se, enfurecer-se. Então ele também é um deus da guerra. Ele é o deus da guerra, ele é o senhor dos pactos. Também. E aí que tá, ele tem 2 corvos que chama Hugin e Munin. Pensamento e memória. Porque diz que a cabeça de Odin é vazia. Não tem cérebro, não tem nada. Ele não precisa pensar. Ele simplesmente faz as coisas. Intuitivamente. Por aí. É outro processo até, diferente. É outro processo. Isso é feitiçaria. Magia. Então, os 2 pássaros viajam o mundo inteiro e trazem as informações para ele. Que combina com essa história que você acabou de contar. Que é um exemplo, porque assim, o que eles chamam de animais de poder, na bruxaria verdadeira, ele é conhecido como espírito familiar. Então, como é que acontece essa história dos espíritos familiares? Os espíritos familiares, eles saem da própria entranha da bruxa, ou do bruxo, do feiticeiro. Mas isso só é obtido quando o sacrifício, o ritual iniciático, ele é realmente levado às últimas consequências. Porque nesse processo, lembra que eu falei que o feiticeiro, o xamã, ele se auto-sacrifica? Ele próprio vai para um processo de sacrifício, se isola e se entrega. Ele conjura os demônios a virem devorar sua própria carne. E pra que ele faz isso? Porque ele é idiota, porque ele é louco? Ele já vai ter outro processo. Louco ele até é, mas idiota nunca. Ele faz isso porque ele sabe que vai dominá-los. Ele vai entrar nas entranhas deles. Eles devoram o seu corpo. E ele toma possessão deles. E eles reconstroem o próprio corpo. Nossa, que coisa louca. E quando esse corpo é reconstruído, esses demônios estão sob o poder dele. E ele pode emanar como raios da própria consciência dele para qualquer atividade que ele queira. Ele pode curar, ele pode matar, ele pode fazer um monte de coisas, porque ele já não é mais humano. É uma coisa supra-humana e tal. Então aí eu faço paralelo com dois... Interessante, né? Exatamente. Então por trás de uma historinha aparentemente ingênua você vê isso. Nossa. Essas duas garotas, essas 2 irmãs, como eu falei, são as resistências implacáveis do mundo e você tem que vencê-las. Você tem que cegá-las. Pronto, cegou elas. Não vão mais encher o saco. Vão estar sob o poder da Cinderela. Então, que foi Aliás, Cinderela é um nome pejorativo que elas dão pra ela. Fala, você é Cinderela. Ha, 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 ha. É, gata borralheira, né? Fica zombando e tal. Quem nunca passou por isso, por exemplo, na escola ou em qualquer outro lugar? Então esse nome é pejorativo, então, Zé? É meio pejorativo. Nessa história, nessa versão. Nessa versão. A gente tem aquela versão do Walt Disney que foi modificada, né? Que ela acaba se dando bem e tal. Exatamente. Mas aí, amenizado, tem alguma outra simbologia? Isso aí tem vários motivos para isso, veja bem. A humanidade ela foi se distanciando das fontes primevas, dos mananciais do atavismo mais puro e mais brutal. Então, como ela foi se tornando paulatinamente escrava da razão, foi se construindo histórias para anestesiar, para esconder, para mascarar a própria vida. Então você percebe que
os processos psicológicos, de um modo geral, eles existem para acomodar a pessoa, para colocar ela no conforto do sistema, não para transcender. Quando você é chutado para uma iniciação, não tem volta. Não tem volta. Os laços todos são rompidos. Ou você morre e é destruído, ou você... Parte para as cabeças e resolve isso. Ou você renasce como um novo ser. Você tem várias expressões para isso, né? Iluminação, ato do despertar, enfim. Então existe isso, existem as diferenças. Existem diferenças, né? Num processo meramente psicológico, existe essa tendência de recuperar o sujeito para uma autoestima na qual ele se sinta útil à sociedade, ao sistema. Num processo iniciático, a ruptura é levada às últimas consequências. Tá. Ele volta, e ele pode usar, obviamente, máscaras para poder se mover no mundo dos homens, né? Para não ter... Como ele é um sábio, ele vai saber como lidar com isso. Ele não vai ser idiota de ficar se apresentando declaradamente para a populacha, para a população. Ele vai saber usar as máscaras sociais a seu favor. É isso, né? Ele se assenhora das forças universais. Ele deixa de ser escravo delas, ou ela, tanto homem quanto mulher. Uma bruxa é isso. Ela não é mais serva das vicissitudes do sistema. Ela se assenhora deles. E qual que é o fim da madrasta nessa história que você está contando aí? Ela não explica direito, não explica exatamente Ela é, tipo assim, desmascarada. As próprias filhas são expressões dela. Porque o tempo todo quem está agindo, infernizando a Cinderela, são as duas filhas. Que a mãe também dá uma... A madrasta, tipo assim, coloca ela como... Tipo assim... Sabe um parente adoentado que você tem vergonha de mostrar para os outros? É mais ou menos isso. Ela quer esconder. Mas é por outro motivo. Porque, na verdade, a Cinderela ela não é feia, ela é bonita. Ela é mais bonita que as outras duas lá. Tal. Juntas ainda. Juntas, entendeu? Então é aquela coisa que você vê muito hoje, por exemplo, nos dias de hoje. Por exemplo, criaturas inferiores, criaturas tolas e torpes, querendo se apresentar como superiores só porque tem alguma coisa. Ele se esconde atrás do ter. Ele não apresenta o poder dele pelo ser. Isso aí tem. Então você vê isso aí na história. Você vê que essas histórias elas são universais nesse sentido. E sempre com as tônicas importantes, né? Sempre com os conteúdos importantes que a gente pode fazer na analogia nos dias de hoje. Exatamente. A gente pode concluir então a Cinderela. Conclui pra gente poder ir adiante. A gente tem aí no Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é a mais curta de todas que eu vi. Na primeira versão, ela encontra o lobo finge para ela que sabe onde a vovó mora e mata ela no caminho e come ela. Acaba aí a história. Essa versão Qual a moral da história? Não confie em estranhos. Direto, né? Direto ao assunto, curto e grosso. No segundo, o lobo, ele é mais ambicioso. Ele come a avó. E espera para comer a Chapeuzinho lá também. Mas ele é bem filha da puta. Ele prepara a carne da avó, ele pega ela e come ela também. Na terceira versão que aparece o caçador. E ele abre a barriga do lobo, arranca a Chapeuzinho Vermelho e a avó. E ele consegue arranca vivas. A história é fantástica, então elas saem vivas. Mas a Chapeuzinho coloca um monte de paralelepípedos, pedras dentro do lobo? Da barriga dele. Nossa, mas que lobo gigante é esse, cara? É um lobo atlântico? Que é o lobo? E mata ele. Lemuriano, esse lobo aí? Que altura tem esse lobo então? E mata ele. Mas aí o que você vê? Você vê o confronto com as forças brutais, anímicas e brutais da natureza, personificadas no lobo. Em épocas muito recuadas na Europa, norte da Europa, você tinha problemas com isso. Os lobos, eles atacavam, matavam. Era comum lobos comerem crianças. Não era uma coisa... Como hoje a gente Não era incomum também abandonar-se crianças para morrer. É uma parte assim que é trágico, mas isso existiu também. Havia também processo de fome, uma série de desgraças. Que eram comuns na época. Que eram comuns. Então essas histórias estão nessa gênese. Eles retratam uma coisa que existiu naquela época com verdade. Porque é terrível, mas por exemplo, quando você ganha coragem de encarar uma coisa que é terrível,
você vai, como é que é? Você vai conseguindo transcender a coisa, aos poucos. Você vai assimilando, e o veneno, você vai aprendendo a transformar o veneno numa outra coisa, que é o que você percebe nessas histórias aí, quando essas heroínas viram a coisa, né? Subverte a coisa que vai matá-la, se alimenta daquilo, né? Uhum. Então você vê isso. Então, Vira o jogo, né? Elas viram o jogo mesmo. É interessante, assim, você tem aí, de novo, você tem a floresta, que você falou do que significa, né? Lá atrás, no contexto. Você tem o lobo, quer dizer, qual que é a simbologia, o arquétipo do lobo em si, nesse contexto? Por que tem que ser um lobo, não podia ter sido um urso, por exemplo? Boa pergunta. Há ursos também. Se você for vasculhar a história, você vai encontrar também coisas com urso. Então, sim. Também. O lobo, ele... Como é que se diz? No xamanismo tem algum significado? Tem. Ele é uma espécie de espírito que enxerga no escuro. Que se move na escuridão, que tem esse poder. Ele é uma espécie de... Ele é um totem, né? Também. Então existe essa relação. E à medida que você consegue matá-lo, incorporá-lo, e quando mata, há uma incorporação desse poder também. Você se apodera dele. Inclusive, literalmente, você falou que ele comeu as duas numa versão, né? Por exemplo, voltando aos mitos nórdicos, nós temos nos relatos a existência de uma estirpe de guerreiros que eram chamados de berserkers. Esses berserkers, eles eram guerreiros que iam alucinados para a batalha, sem medo nenhum. Eles eram verdadeiras feras. Mais ou menos o que Hitler queria fazer com os soldados dele na época. Assim, eles iam, como é que se diz? Eles incorporavam o próprio frenesi de volta, do próprio Odin. Eles eram uma elite que seguia a caçada selvagem de Odin. Né? Então eles iam para matar ou morrer, sem medo nenhum de morrer. Por quê? No conceito nórdico, quando você morria, você ia para o Valhalla, que era o paraíso. Né? Onde os heróis mortos em combate, eles se reuniam com Odin, se preparando para o final dos tempos, para o Ragnarok. Tá. Odin escolhia eles. As valquírias pegavam esses mortos heróicos e levavam. E lá eles ficavam lutando, eles lutavam, morriam e ressuscitavam. Para o outro dia continuar tudo de novo. Caramba! Interessante isso. Então, fora da concepção nossa, né? Então, mas tem um lance xamânico aí, essa coisa da mudança de pele. Eles usavam pele de lobo, eles cobriam com pele de lobo. Eles encarnavam visceralmente essa fúria. Por isso que a gente vê isso nos filmes, inclusive, hoje. Essa fúria. Né? A gente vê as pessoas vestidas com o lobo. Então tem essa simbologia por trás. Você comentou você fez uma... A pergunta do lobo e não o urso, né? Interessante que um apelido de Hitler era Wolf, que é lobo. Um apelido. Porque todo mundo, ele falava uma coisa e era outra. O local onde ele se escondia, lá o bunker, era chamado de Toca do Lobo. O próprio Jung, no começo da carreira lá, ele admite que o que estava acontecendo naquele período histórico era um despertar do arquétipo de Odin, de Wotan, que é um deus da fúria, da guerra e tudo mais, né? Interessante. José, para a gente finalizar então essa história toda, eu queria entender por que nas histórias infantis não tem o pai e a mãe. Você vê que as histórias não tem, ou porque está morta, porque morreu, porque não tem. O Chapeuzinho Vermelho é mais um exemplo, por exemplo. É a vovó na história. Eu até entendo, sim, porque assim, não há o conforto da proteção, nem paterna nem materna. Não tem. E provavelmente isso é de propósito mesmo. Porque a maioria não tem, né? Você viu, o Pinóquio não tem pai nem mãe. Tem um avô, que fez dele um ser humano do futuro, né? Por causa sim. Do lance lá. Aí a gente tem essa que a gente acabou de contar, Cinderela também. Você vê madrastas no local da mãe, né? Aí agora você não tem na Chapeuzinho Vermelho nem a mãe e nem o pai, né? E você vai colocando... A Bela e a Fera também. A Bela e a Fera acho que tem, né? Ou não tem? A Bela e a Fera tem o pai. E aí também tem aí vamos entrar nessa história que é interessante. Acabou o lance da Chapeuzinho. Porque as histórias são um pouco parecidas, né? A Bela da Fera, que eu me lembre, o pai também, ele fica viúvo também,
ele tem, além da Bela, ele tem mais Mas alguns filhos, né? ele tem mais 3 filhos e parece que mais 2 filhas formando com a Bela a terceira. E ele viaja, ele para num castelo e ele basicamente ele é onde mora a fera, né? Uhum. O cara lá ele é amaldiçoado, né? E fica lá com aquela forma De fera mesmo. Né? fera. E ele pega um monte de coisa, só que ele pega uma rosa vermelha. E é aí que a fera fala pra ele, não, agora você é obrigado a me prometer uma das suas filhas por conta disso. Ele volta pra casa e a Bela se oferece em sacrifício. E ela vai lá pensando que a fera vai devorar ela. Ele não devora ela. E começa a ter uma relação de amor e tal. É verdade. E ela fica com saudade do pai e volta. E meio que esquece dele. E um dia ela tem um sonho que ele tá morrendo. E ela volta pro castelo. A prova desse ser aí, no caso da história, é que ele tem que, diga assim, aprender a controlar os impulsos bestiais dele. Né? E parece que isso acontece. E ela volta para ele também. Mas aí tem toda uma relação também, aquela questão que estava falando do duplo. Né? Porque assim, o duplo dela é bestial. E ela tem que se defrontar com ele. Que é a própria fera. Que é a própria fera. Então é o confronto da pessoa com o duplo. É, com o próprio duplo. Olha que interessante. Mas aí tem uma espécie de casamento alquímico. Porque ele está claramente como princípio masculino e ela como princípio feminino. Exatamente. Era o próprio princípio feminino que ele tem que despertar nele para conseguir essa apoteose. Porque a perfeição é o andrógeno, não importa qual corpo você seja. Sim, sim. Você pode ser homem ou pode ser mulher, né? Mas a perfeição, em termos do magnum opus alquímico, é a síntese do andrógeno. Quando você consegue a conciliação dos dois mistérios em si mesmo. Por isso que você vê aquelas imagens de Sol e Lua. Lembra? Sol, Lua, Itália. Sim, isso aí eu vou te contar, né? Então tem essas junções, né? Interessante. E no fim das contas ela acaba ficando com a fera, que acabou virando uma pessoa bonita e tal, né? Exato. E então, quer dizer, ela venceu a si próprio, se transformou em algo melhor. Então, mas ela consegue, você vê que, olha que detalhe interessante, ela vai disposta a morrer. Isso é um fato também que não pode deixar... É mesmo, passar batido, né? Porque quando você se entrega à morte, você está livre, né? Você não tem mais vínculos. Você tem a coragem absoluta. É muito interessante isso. Quem está familiarizado com artes marciais, por exemplo, sabe que o nível mais alto da arte marcial, que torna os mestres taoístas invulneráveis, é isso, é a entrega à morte. Eles se entregam absolutamente à morte. Então, eles alcançam o mistério supremo, que é de vencer sem sequer precisar lutar, se mover. Né? Que louco. E até uma história taoísta que fala que o imperador amarelo ele queria um galo formidável, porque os chineses gostavam muito de briga de galo. E aí contrata um mestre. E ele fala, pode levar o tempo que você quiser, que eu quero esse galo invencível, né, tal. E demora um tempo lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando dá lá uns 4 anos, o mestre fala para ele, o galo está pronto, né? Apto para a briga. Mas aí que é legal o final da história. Quando ele vai atrás do galo, ele fala, esse galo é tão perfeito que não precisa lutar. Nossa. O galo é foda. Caraca. Ele atinge o mistério da imobilidade suprema. Quando você atinge o mistério da imobilidade suprema, você move toda a mobilidade. Toda ela se curva a você. Nossa, que louco, hein? Então, mas lógico que não é uma coisa fácil. Se vocês envolveram, não estão fazendo. Mas assim, é interessante a questão, né? Então, e essa analogia da Bela e a Fera, então, é essa. Ela vai se confrontar com o seu duplo, que é a sua outra realidade, vencê-la. E por quê? Então, ele realmente se transformou, né? Uma criatura amável, bonita e tal, isso aqui. Pelo menos foi o que pintou porque, o assim, Disney nessa história exato, toda. Né? Existe as nossas projeções. Porque toda a história Disney, por exemplo, ela se assenta nas projeções dos nossos preconceitos sociais. É isso que eu queria chegar com você, porque aí que tá. A gente vê isso, é bem nítido. É aquilo que você quer que aconteça, mas é a sua persona. Não são os
móveis secretos e mais profundos da alma. Não é. Geralmente eles arregaçam com tudo isso e não tem conversa. É aí que tá é aí que tá a parte boa, inclusive. A parte legal, né? Então, porque vai a luta mesmo, né? Porque assim, você vai aprendendo através da capacidade de assimilação de dores. Eu não estou falando isso no sentido masoquista. Pejorativo também. Do masoquismo pejorativo. Mas eu falo isso mais do ponto de vista estoico. O que é o estoico? Vem dos filósofos estoicos da antiga Grécia. O estoicismo, resumindo, significa coragem diante da crueldade da existência. Né? Esse conceito depois ele foi ressuscitado pelo grande filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, só que ele deu o nome de espírito germânico. E o espírito germânico é a mesma coisa, é coragem diante da crueldade da existência. Né? Porque germânico, além de ser uma etnia, né, da raça caucasiana, também significa o irmãos em armas, os guerreiros que estão prontos para encarar o inevitável, a morte. Então, como é que é a questão da assimilação, da tragicidade da existência implica no desnudamento através das decepções sucessivas. As decepções, elas vão abrindo e você vai enxergando a coisa. Sim, vai abrindo os olhos. Você vai amadurecendo espiritualmente. Sim. E aí você é capaz de incorporar. Se você levar a coisa ao nível da impecabilidade e da automestria, você incorpora e constrói um corpo superior a partir disso. Bom, pessoal, chegamos então ao final desse primeiro programa com o Zé Alves falando sobre o lado oculto das histórias infantis. E a gente colocou ainda, até faltando muita coisa, né, Zé? Porque isso aí vai longe. Mas aí ia ficar um circuito de várias, 10 horas, 8 horas de histórias. Não dá para aguentar assim, numa tacada só. A gente vai fazendo os programas aí. Bom, então a gente vai fazer na sequência com o Zé, agora o lado oculto dos super-heróis. Isso, então convido vocês a ficarem com a gente. Os dados do Zé, para quem quiser encontrar, falar com ele, convidá-lo para fazer as palestras aí na sua região, estão aqui embaixo no GC. E então fiquem com a gente para o próximo Tocando o Culto, que tem muito mais Zé Alves para vocês. Vamos lá então, Zé? Vamos nessa?